Boa noite, sejam bem-vindos à sexta live de 25 anos da LV Comunicações. Essa noite eu recebo com grande prazer Dini Espíndola, professor e bailarino, e a gente vai conversar sobre a carreira do Dini e outros assuntos, inclusive como ele tem feito na pandemia, dando aulas online. A gente vai entender quais são as ferramentas de comunicação que o Dini tem usado. E o balé é para todos? Com certeza o balé é para todos. É para mim, para você, para todo mundo. E eu vou conversar com ele e vai ser um grande prazer, vai ser uma alegria incrível. O Dini já chegou, mas a gente vai esperar um pouquinho, o pessoal está começando a entrar. Juliana, boa noite. Glaudênia, é isso? Alves, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Márcia, querida, que bom ter você aqui, diretamente de Portugal, Lisboa. Márcia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a LV está fazendo 25 anos, na verdade, no ano que vem. E a gente começou essa série de lives que vai acontecer até o ano que vem inteiro, né? A gente tem aqui, são 26 convidados, a gente hoje está indo para a sexta live, né? E hoje eu recebo o Dini Espíndola. E no dia 21 eu recebo o Felipe Macrides, que a gente vai conversar sobre as inovações das LPIs. LPIs são instituições de longas permanências para idosos. Também recebo o Guilherme Coutinho no dia 29 para a gente conversar sobre os direitos autorais da música. Dois papos bem interessantes. E no dia 5 de outubro eu fui convidada pelo Cláudio Toches, eu e Paula Maia, que é do Faz Girar Marketing, vamos conversar sobre economia circular. Então fiquem ligadinhos que a gente vai ter muito papo aí pela frente. Eu vou então chamar o Dini para a gente começar esse papo. Lembrando que esse papo fica gravado aqui no nosso IGTV e também vai para o nosso canal do YouTube, LV Comunicações lá no YouTube. E o Dini também tem um canal no YouTube que se chama Vale Lembrar, que ele vai contar para a gente. Então, Dini, eu vou te chamar para esse papo. Olá! Oi, você chegou! Oiê! Vamos fazer um padedê, né? Vamos. Hoje temos direito a um padedê, que lindos! Então, Dini, assim, o meu encontro com você foi muito providencial, eu diria divino, na verdade, né? Eu estava assim no meio... Sim, a gente aqui na LV, a gente conversa com pessoas que são amigos, clientes, colaboradores, pessoas que passam e deixam um significado para a gente na LV ou para todo mundo, né? Porque, na verdade, nós da economia criativa somos feitos de razão e emoção e nós somos muito nós nos nossos negócios, né? Então, eu estava aqui na pandemia, meu Deus do céu, eu não quero me misturar, não quero fazer nada, né? Eu quero ficar na minha casa, fica em casa, hashtag fica em casa, pelo amor de Deus. E eis que eu fui procurar no YouTube, falei, ai, não aguento mais, comecei a fazer aquele negócio de Nike Training, parecia não, na verdade são avatares, né? É uma loucura. Chegou também aqui a Mônica Motinho, chegou a minha tia querida, tia Rosinha, está aqui assistindo a gente. Um super beijo para ela, para a Mônica também. Tá chegando um monte de gente, que bom. Então, assim, eu comecei a procurar, eu falei, quero fazer uma aula de alongamento. Escrevi lá alongamento e apareceu o canal Vale Lembrar. Eu acho que isso eu nunca te contei. E aí tinha um vídeo que você entrevistava uma ex-professora sua, alguma coisa assim. Não sei exatamente o que era. Tem. Isso. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, gente, eu sempre me remeteu, porque faziam 25 anos que eu não pegava sapatilha. E aí eu falei assim, ninguém tá me vendo mesmo, o mico é meu, né? Ninguém tá prestando atenção. Ninguém tá prestando atenção em mim. Quem sou eu, perdida no mundo do Vale Lembrar, ou do YouTube, o que seja. Aí eu fui lá no armário, procurei, tinha um saco com as minhas sapatilhas, meu sapato sapateado, tenho ainda os ferrinhos do sapato sapateado. Aí também tem uma sapatilha de spinning, né? Não é só... Enfim. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar esse troço. Sim, porque eu tenho algumas, né? Eu já fui atropelada. Eu, teoricamente, quando eu chego numa academia que eu falo, eu fui atropelada, não sei... nem pensar, o joelho vai dar problema, não sei o que vai dar problema. E eu comecei a fazer aula ali, super quietinha na minha, pagando os meus micos, não sei o que, até que você... Eu até
comentava, né? Depois eu comecei a ficar íntima, eu fazia comentários, né? E aí, até que você resolveu oferecer as aulas online. E eis que tá aqui o Dini, que eu já conhecia virtual, quer dizer, eu continuo conhecendo virtualmente, mas para mim já é o meu melhor amigo. Parece que a gente se conhece para sempre. Exatamente. Eu vi que aqui acabou de entrar a Larissa. Olha, oi. Ela é a responsável pelo Vale Lembrar, inclusive. Vale Lembrar só existe por causa da Larissa. Ela era minha aluna também desses achados do Balé para a Vida. Então, conta desse canal. Conta desse canal. Esse canal já tem quase 30 mil seguidores, não é isso, Gini? E a pandemia trouxe mais seguidores ainda? Foi. Como é que foi essa trajetória aí? Bom, o canal nasceu porque eu dava sempre... Desde que eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar diretamente com adulto. E aí... Ó, a responsável, ela tá ali me falando. Ai, estão falando assim, gostei do Dini, ele é lindo. Ó, estão chamando de lindo, ele é lindo, amiga. Tá todo mundo aqui, ó. Obrigada. E aí eu dou aula aqui, né, em São Paulo, numa escola chamada Beth Balé. Desde sempre que eu vim para São Paulo, eu dou aula nessa escola. E aí, eis que um dia vem a Larissa na minha porta, e ela não veio uma vez. Dini, grava vídeos, Dini, eu chego em casa e eu esqueço tudo, por favor, por favor. E eu, não vou gravar, né? Eu tenho zero engajamento com a câmera, não entendo nada. Mas ela, tanto, falei assim, quer saber? Ô, Dini, estão falando que o seu som tá baixo. Meu som tá baixo? Bom, e agora, como é que aumenta? Será que eu chegar perto? O volume ou colocar um fone, mas enfim. Vou falar mais alto. Vou gritar, então. Bom, e aí, vou falar um pouquinho mais alto, eu acho. Que é fone, agora isso aqui que eu acho um fone. Eu resolvi fazer o canal Vale Lembrar, que é um tique da minha professora de balé, que ela, nas aulas teóricas, ela sempre falava, dava explicação, e em algum momento ela falava, vale lembrar que... Eu falei, aí é o nome do canal. E aí eu fiz o canal especificamente para as minhas alunas. Que a ideia era fazer lá uma espécie de apostila. Bom, não funcionou dessa forma. Acabou que as minhas alunas nem usaram o canal. Porque imagina, elas já me aturavam na sala de aula. E aí as pessoas que começaram a usar o canal foram outras pessoas de outros lugares que começaram a usar o canal, as dicas, as aulas. E quando veio a pandemia, bom, pegou todo mundo de surpresa, né? O meu setor, que era a galera da dança, do teatro, a gente ficou sem chão, literalmente, não sabia muito o que fazer. E aí, no meio desse caminho de não ter chão, meu Deus, para onde eu vou, de repente, todo mundo achou o canal, tipo, tá lá. Tipo, exatamente a história que tu contou. Valeu lembrar. E eu confesso, Li, que durante todo o processo que eu fiz o canal, a primeira ideia era para minhas alunas terem essa espécie de apostila e poder ir lá e tirar uma dúvida qualquer. Mas eu mesmo, Dini, não achava que aquilo ia ser uma coisa que ia emplacar, honestamente falando. Eu achava que nada ia substituir a sala de aula, que ninguém nunca ia curtir de fato aquilo e fazer as aulas, porque ninguém ia querer deixar de ir para a escola a fazer isso em casa. Só que, imagina, quando veio a pandemia, provou que era a única solução que a gente tinha era fazer aquilo e isso em casa, né? Se movimentar em casa. E aí eu lembro de uma coisa que aconteceu bem engraçada, que pegou todo mundo assim desprevenido e agora as aulas vão ser online. E aí eu me dei conta que eu já fazia isso há muito tempo. Porque eu tinha um canal já há 5 anos. Então, quando veio a pandemia, eu só continuei e criei outras, vamos dizer assim, outras arestas, que foi a aula online, que foi cursos especificamente para pessoas que não estão em São Paulo, que estão em outro lugar. E aí passei a dar aula particular para pessoas que estão nos Estados Unidos, na Itália. Bom, é aquela história toda que tu já conhece, que tu falou aqui. Na nossa última aula apareceu uma pessoa do Japão. Eu achei que estava brincando comigo, a pessoa está lá 10h30 da noite no Japão fazendo balé. Eu acho assim, então a gente entende que a internet realmente é um canal que ajuda todo mundo, né? Aproxima as pessoas. Então, assim,
Você vê, você tinha um perfil que você achava que não ia acontecer nada com ele, e eis que hoje o perfil é seu condutor, né? Se você parar para pensar, você está aí nas suas turmas online, algumas coisas voltaram, entre aspas, ao normal, né, para academia, mas tem muita gente que não quer voltar para academia também, né? A gente está aqui, né? Ó, estão comentando assim, eu queria tanto ter você ter em Portugal. Eu queria tanto e estou em Portugal. Então, Márcia, tá aí. Pode conectar com a gente. Ora para horas. A Márcia é minha amiga de infância. Eu vou dar uns cutucão nela. Ela que eu falei que veio fazer aula e nunca chegou, entendeu? Tu que é Márcia. É um prazer. Então, acho assim, a internet é muito valiosa e a pandemia fez isso, né? E o que eu achei mais curioso foi quando eu entrei, eu falei, pô, o cara tá dando aula segurando no sofá, né? Porque você tava assim, na poltrona, uma poltroninha, né? Você se refugiou lá na casa da sua mãe no começo da pandemia. Tem alguém mais falando aqui. Lidine, maravilhosa, participei dessa turma dali. Ah, é? Oi, linda. Tudo pra gente no início. Sim, sim. Aprendi tanto nessas aulas online, Mari tá falando. Então, o que acontece? E aí me chamou mais atenção ainda, porque eu acho assim, ele tá em casa que nem eu, sabe? Ele tá em casa que nem eu, é óbvio que eu não tinha uma barra, acabei comprando uma barra, agora eu tenho um espaço para o balé, né? As coisas vão crescendo, né? E assim, mas eu posso fazer na minha cadeira também, né? Ele tá, ele tá lá na poltrona, eu posso fazer na minha cadeira também. Então, acho que provou que você pode fazer, independente que seja da sua limitação física, né? Porque eu acho que você se propõe a superação, né? Eu acho que assim, eu comecei a fazer balé, eu tinha 2 anos e meio. Eu fui para o balé antes de ir para a escola. Isso é uma coisa muito louca, né? Eu nasci nos Estados Unidos, vim para cá com 1 ano e 9 meses, e aí quando eu vi aquelas mulheres do Fantástico, não faz tanto tempo assim, né? Aquilo me deixava louca e eu falava que eu só queria aquilo. Minha mãe me levou na Dalla Oscar, não sei se você... Dalla Oscar, que é a precursora de balé aqui no Rio de Janeiro, né? Com o método Royal. E eu comecei a fazer balé com 2 anos e meio. Eu repeti o Baby Class, porque eu não tinha maturidade. Imagina, 2? Para o primeiro grau, né? Para o pré-primeiro, enfim, eu não tinha maturidade nenhuma, né? A questão de... Enfim, e aí o balé sempre foi um condutor, válvula de escape. Eu sempre briguei muito com a balança, né? Eu sempre briguei, continuo brigando, né? E o balé sempre foi uma válvula de escape. Porque a música me relaxava, os pensamentos... Né, eu tô ali, hoje em dia eu tô ali na aula com você, tô com a cabeça ali, tô com a cabeça nos outros lugares, resolvendo muitas questões minhas. Então, eu acho assim, é muito terapêutico. E aí eu entendi que era terapêutico desde quando eu era criança. Eu acho que muitas coisas que eu vivi, enfim, cada um tem sua história de vida, né, mas a minha história de vida não foi tão simples. Muita coisa me ajudou, foi dançando mesmo, sabe? E eu fui dançando até os 19 anos, eu fui ao pré-superior, peguei ponta, né? E sempre aula com uma galera muito boa, né? Porque vinha o pessoal da Inglaterra, a gente tinha professores franceses, tinha aula em francês, tinha aula em inglês. Então, assim, tem uma cultura muito grande, né? Que as pessoas acham que balé é só isso, pegar o pé, pular né? E não é isso. É cultura, né? Porque é a música que você escuta, é o estilo que você fala, é um balé que você fala, né? Então, assim, é muito interessante. Assim, eu acho que eu recomendo para todo mundo essa coisa que não tem corpo, não tem forma. Eu sempre fui disforma, entre aspas, né? Mas sempre fui aquela que decorava, sempre fui aquela que não sei o quê, sempre, né? Como você diz, eu tenho as perninhas tortas, a gente vai indo. Perninha X. A perninha porque, X. Na verdade, eu acredito, até na última vez que eu andei conversando com a Ju, do Tutu da Ju, que começou comigo mais ou menos, começou o canal dela mais ou menos junto com o meu canal lá, uns 5, 6 anos atrás, que também tem uma galera que segue ela também é do Rio. Eu falei para ela que o que mais me deixa feliz nessa história toda dessa estrutura online é que cada vez mais eu consigo falar com mais pessoas e dizer que todo mundo sim pode dançar. Que o balé ele é muito excludente, né? As pessoas tem pouco conhecimento sobre o que é o balé e tudo que conhece
portas fechadas. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Se não começa desde cedo, não começa nunca. Se tu não tem o corpo certo, não vai funcionar. E mesmo quem está dentro do universo fica se auto-sabotando o tempo todo e deixa de experimentar tudo isso, né? Então, acho que no final das contas, lá na historinha que eu estava falando sobre o canal, sobre a construção do Vale Lembrar no YouTube, depois que eu descobri que as minhas alunas não iam usar, né? Porque as minhas alunas não usam o canal. Não serve para elas. Não uso porque ninguém estuda em casa, porque a aluna é tudo igual. Não vou começar a reclamar. Não, mas olha só, as suas alunas online, elas estudam em casa o tempo inteiro. E o dia que não tem aula, a gente consegue ir lá pegar uma aula. Você está se contradizendo. Tem uma meia dúzia de exceção. Não, mas sério, naquela época, quando eu vi que os meus alunos não estavam usando aquilo, eu falei, vou parar. E aí, no start que eu falei assim, não vou parar, eu comecei a receber essas pessoas que nunca fizeram, que não tinham como ir à escola. E aí elas começaram a fazer e usar o canal. Aí foi por essas pessoas que eu acabei continuando. E quando veio a pandemia e eu fiquei aquela depressão, os primeiros 15 dias que duraram 2 meses, que foi horrível, que todo mundo tá aí, que tá sabendo do que eu tô falando. Eu lembro que eu abandonei tudo e quando eu abri o meu computador e fui ver os comentários e fui ver se eu fechava ou se eu abria, eu comecei a ver aquele mundo, aquele mar de comentários. Tipo, foi o meu sonho da vida inteira, eu quis fazer isso a vida toda. Nossa, você iluminou. Eu tava depressiva, agora eu danço todos os dias e foi muito bacana. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na quarentena, sem sombra de dúvidas. Foi essa enxurrada de pessoas de tudo quanto é lugar usando o canal. E cada vez mais eu consigo dizer isso, que o balé sim é para todo mundo. Todo mundo pode começar a dançar e se jogar. Bom, acho que esse é o grande recado que eu tenho tentado deixar ao máximo. Uma coisa assim, né? Porque assim, eu comentei que comecei lá com 2 anos e meio, mas eu era menina e tem todos os preconceitos, né? Sim. E assim, os meninos, eles chegam depois no balé, né? Eu me lembro, assim, de ter uma família no balé. Pai, mãe, os filhos dançando, o avô dava aula na minha academia, que era o Dennis Gray, que Deus o tenha. Um grande bailarino, foi bailarino aqui, foi primeiro bailarino também em Londres, né? Então, assim, o preconceito, né? Porque independente das opções que a vida te oferece, né? Escolhas, enfim, por que não dançar, né? Porque é mais feminino, é mais não sei o quê. E quando é que você se tocou que você queria dançar? Bom, como é que começou? Eu comecei a dançar, eu nunca, nenhum momento da minha vida inteira, antes da dança, eu comecei a dançar com 16 anos, Li. Em nenhum momento antes eu sequer pensei que eu ia fazer isso. E aí, nesses momentos da adolescência em que tu perde uma turma, sabe? Todo mundo viaja, muda de lugar, tu muda de escola. Eu estava exatamente nesse momento da minha adolescência e uma grande amiga minha da vida toda, que se chama Mariane, me viu sentado na varanda lendo e me chamou, falando, olha, eu vou dançar, não sei aonde, no festival, e eu preciso de menino para levantar as meninas. Clássico caso, né? Precisava de partner. Uhum. E aí eu falei, quer saber, não tô fazendo nada, eu vou lá. Eu fui e eu achei um porre. Li, um porre. Eu odiei. Eu detestei. Eu achei chato, achei tudo chato, tudo. Não gostei nem da professora, que hoje nossa, que é a Lu, que amo de paixão, que mudou completamente a minha vida. Eu olhava pra ela e falava assim, que pessoa irritante. Sabe quando tu bate assim, não gosta de nada? Bem adolescente, bem a minha cara. Só que eu nunca mais fui embora. Nunca mais. A primeira impressão de não gostar e aquilo se transformou, foi por ignorância, né? Foram abrindo, foi descortinando e eu fui me encontrando dentro desse universo que é o mundo dança, que vai além do balé, né? Que é o palco, que é a interpretação, que é o ato de ensinar, porque daí lá no Sul... É importante dizer também que você é de uma cidade do interior, né? De Santa Catarina,
né? Então, às vezes, também isso tudo influencia nas escolhas, não só para dançar balé, mas para várias outras escolhas da vida, né? E, inclusive, a Julita acabou de falar que não foi A Ju amor à falou, primeira não foi vista. amor à primeira vista. Não foi. E aí, o que é interessante, graças a eu estar numa cidade muito pequena, os recursos não eram tão grandes quanto é São Paulo, então acabava que a gente, por ser mais velho, fazia tudo. Então, eu ajudava a... De repente, eu me vi pregando o cenário, bordando roupa, ensaiando os menores, dançando, construindo os meus personagens, participando de tudo quanto é evento na cidade, dançando em tudo quanto é lugar, e eu me vi fazendo tudo que eu podia fazer desse fazer artístico dança, e aí eu me apaixonei e nunca mais fui embora. Nunca mais. Eu nem sei o que eu faria se eu não fizesse, se eu não dançasse, se eu não fosse professor, se eu não fosse bailarino. E aí tá a habilidade de você ter um ateliê, de você faz Sim. as coisas que você usa, né? Eu acho que pouca gente sabe disso. Que Não, você. poucas pessoas sabem que eu tenho É, ateliê. agora eu já contei para todo mundo que você produz aquilo que veste. Sim. Ah, mas Porque eu daí, tenho que no contar fim as das coisas. contas, eu tenho um ateliê que geralmente é o ateliê que quebra o galho da escola onde eu tô, né? Com costura, com roupa de final de ano, que é um mercado muito escasso, né? É difícil achar um cara para fazer o cenário, é difícil achar uma costureira para. Tem, mas é um mercado bem restrito, então eu acabei aprendendo a fazer um pouquinho de tudo e quando precisa vou lá, então, com um buraquinho aqui, um buraquinho ali. Mas a minha E como as paixão coisas mesmo na sala de aula é o palco. Como as coisas mudam, né? Quando eu me lembro quando eu fazia balé, que tinha o negócio do final de ano, né? Parece que a gente estava sempre esperando o glamour do final de ano. E aí eram verdadeiros espetáculos mesmo, sabe? A Sim. gente ia, e aí tinha figurinista, e a gente ia na costureira experimentar roupa, e aí tinha o espetáculo da noite, que eram as mais velhas, tinha o meu sonho era dançar no espetáculo da noite, né? Teve um ano que a gente tem uma escola de circo aqui no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, e aí a Adalosca alugou o circo. Então a gente tinha as danças relacionadas ao circo, né? Palhaço, palhacete. A Ana Botafogo entrava em cima de um elefante, ela fazia um número, era uma coisa assim incrível. Tem que procurar essas fotos, eu não sei onde foram parar, né? Aí, enfim. Então tinha esse envolvimento dos alunos da escola de circo, aí tinha malabarismo, tinha. Então eram coisas memoráveis, entendeu? A gente fez Paris Jeté, né? Então assim, eu acho que esse glamour do espetáculo, depois a Adalau foi dirigir o Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, ela chamava a gente para fazer quebra-nozes, então a gente fazia ratinho, fazia bombom, Adriano. fazia aquela baralhada toda. Então, assim, isso eu acho que tem a ver com arte, sabe? Eu Sim. acho que foi o balé que me trouxe para fazer a parte da comunicação, porque eu já me comunicava com o meu corpo. E aí a comunicação veio fluindo, né? Então eu sempre dizia assim que eu podia ser. Na escola eu falava assim que a escola era um saco, que eu já sabia falar algumas palavras em inglês, que eu já sabia um pouquinho de matemática, que eu já sabia contar até 8, né? Porque o balé te pede para contar até 8. Então tá tudo bem, algumas línguas, inclusive, eu já podia dançar no mundo inteiro. Então esse sonho de criança era isso mesmo, era de dar a volta ao mundo dançando. E acabou Esse fazer artista. e acabou que eu acabo fazendo um pouco com comunicação, né? Porque às vezes eu estou participando não sei aonde, eu estou fazendo não sei o quê, né? É Portugal, é lá em Washington, é aqui no Brasil. Então eu acho que acaba que as coisas da vida vão acontecendo, assim como aconteceu a sua adolescência, vai nos levando para os lugares, né? Como te obrigou a você a estudar história, como te obrigou, né, a fazer outro. Não obrigou, mas quando você vê, você está fazendo aquilo porque você precisa dessas ferramentas. Né? Sim. Você precisa do conceito histórico para ensinar, às vezes, um passo para a gente, né? Para você Sim, faz todo. entender. É o motivo pelo qual eu voltei para a escola, né? Para a faculdade, para Uhum, ir a fundo nessa contextualização, né? Mas uma coisa que é bacana, que a gente estava falando, que estava contando da tua história, uhum. porque eu tenho dois. Hoje eu trabalho só com adultos, né? Então eu tenho dois cenários que se repetem. O adulto que quis a vida toda e não pôde, e esse adulto como tu que volta, né?
Isso também é uma coisa cultural nossa, porque tu teve um momento de pausa para ter que viver a tua vida. Porque no Brasil, balé é hobby, ser artista é hobby, né? Então, tu estudou, imagina, tu foi colocada na escola de balé antes da escola regular. Em algum momento, o social te tirou dali e fez tu ir ter uma profissão normal. Porque seguir uma carreira de artista, na grande maioria das vezes, por mais aberto que sejam os pais, eles não permitem, não conseguem visualizar isso, né? Isso é um grande drama da nosso fazer artístico aqui no Brasil. A minha faculdade, inclusive, de comunicação social, tinha a faculdade de dança. Era uma das poucas no Rio que tinha. E aí, de vez em quando, eu fugia. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a estagiar na faculdade e a gente tinha que ir lá gravar algumas coisas de dança. As minhas reportagens sempre eram na faculdade de dança, porque eu queria xeretar o que estava acontecendo lá. E aí, depois eu descobri que a Maria Luísa Maranhão, que Deus a tenha, foi uma professora minha, foi a minha primeira professora de balé, na verdade, aquela foto que eu já te mostrei. Ela dava aula lá, Lulu. Aí ela falou assim, menina, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estudo aqui, eu queria estudar aqui, mas eu estou estudando na sala de baixo, né? Entendeu? Porque, assim, de fato, eu cogitei a possibilidade, mas sempre assim, aquela bailarina da coxa grossa, né? E aí vinha, né? O que você vai fazer do seu futuro? Aquele questionamento. Comunicação era aquilo que era um pouquinho mais perto do mundo das artes, né? Que eu podia dar uma enganada, assim, os meus pais, enfim. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu acho que não adianta. Tem a questão da habilidade, tem a questão do talento. E o que eu percebo, assim, minha dica para quem quer voltar e tem medo, eu passei 25 anos sem pisar sem colocar uma sapatilha, né? Minha sapatilha, quando eu peguei, estava até frouxa. Tem uma pergunta aqui da Judine. Como é que é dar aula online sem um contato direto com o aluno? Depois eu conto a minha história. Eu vou guardar, vamos guardar essa pergunta que eu chego lá. E aí, a sensação que eu tive quando eu coloquei a sapatilha é que nada tinha acontecido entre esses 25 anos. Que eu sabia tudo, entendeu? Eu sabia a ordem da barra, eu sabia os passos, né? Mas pode ser uma questão de execução, né? Porque aí a gente também... Mas está tudo na minha cabeça. Então, os nomes estavam na minha cabeça. As coisas só foram aflorando, aflorando, aflorando. Independente de ter feito Royal, né, a escola Royal, e você dar uma escola cubana, que a gente também vai falar sobre isso, mas assim, estava aqui, né, aquela coisa, a memória muscular, a memória do corpo estava funcionando. E isso que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que dizer, gente, não importa, você tem 20, 30, 40, 50 anos, 60, 70, 100 anos, se você está afim, vem fazer, cara, sabe? Né? Eu fico brincando. E aí que cai nesse assunto que a gente estava falando, dessa nossa cultura. Por mais que a gente tenha conhecimento, que as coisas estejam melhorando, ainda é muito restrito e fechado. Quem pode dançar? Todo mundo pode. Será? Mas será que eu levo jeito? Será que eu vou conseguir? Será que isso não é uma questão de talento? Será que não tem que ser magra e isso, aquilo, aquilo outro? Sempre tem esses estereótipos, né? Tanto no universo feminino quanto no universo masculino. Bom, no universo masculino nem tem essa possibilidade, né? Não tem essa... Não tem esse... vai ser bailarino. Não vai. Imagina, guerra. Todo menino que tá aí passou por uma guerra específica e não vamos nem entrar nesse mérito. Mas... A Ju tá falando que ela acabou com o joelho dela no show do Bon Jovi. Eu falei assim, olha, amiga, o show do Bon Jovi já faz tempo, entendeu? Eu também acabei com o meu joelho que eu levei uma moto, sabe? Básicazinha, assim. Ainda tem essa, tá tudo... joelho. Tá tudo certo. Sobrou vambora, muito bom. Mas eu sei, tem um estereótipo, tem essa questão mesmo, né? E aí isso é nosso, tá inserido na nossa cultura. Aquilo que eu falei, né? Esse cenário, essa menina que nunca fez, porque não tinha na cidade dela, porque não podia, etc. E esse cenário como o teu, que fez a vida toda e quando chegou na melhor fase teve que ir fazer alguma coisa que desse futuro. Porque isso está inserido na nossa cultura. Então, acho que hoje em dia a concentração do meu esforço no Vale Lembrar é para que as pessoas lembrem que isso ficou para trás, que isso é o passado, que não é a realidade. Se tu nunca fez, tu pode fazer
E se tu já fez e parou por 25, 30 anos, tu consegue voltar, que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E agora, E como é tudo online, não tem mais desculpa. Não tem é, joelho do Bon Jovi que me aguenta. não, e assim, o Ju, respondendo também a sua pergunta, ele berra porque ele queria vir no Rio me beliscar, ele queria ir a Santa Catarina Queria. beliscar, ele queria ir lá para Não, Pernambuco, para o mas eu não Japão. belisco mais. Eu não belisco mais ninguém, porque não pode. Um dia talvez eu tenha beliscado. Talvez, assim, de longe. Eu tinha uma professora que ela tinha uma vareta, sei lá o que que era aquilo, uma bengalinha, uma bengala. E aí a gente às vezes estava na ponta, estava errada, ela batia, assim, ela batia na Batia. sola do pé, você, né, às vezes você não estava tão junto, ela batia de um jeito, aí você fala, pô, vou tomar de vez, né? Ou ela batia na perna, abre, 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 abre. Gente, eu era desse tempo Era da outra disciplina. palmatória, eu era do tempo da palmatória, exatamente. É, Mas mas é verdade. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque daí as pessoas falam, ah, meu Deus, porque esse também é um dos estereótipos, né? Que o balé é essa rigidez toda, que é essa coisa maluca, meu Deus, esse nível de exigência. Ele tem esse nível de exigência, mas hoje a gente consegue ter um discernimento de quem a gente está formando para ir para um mercado de trabalho, para ser a primeira bailarina do Royal, que precisa ter um nível de excelência, e quem está ali para se movimentar, para ser feliz, né? A gente consegue. Eu passei por esse processo, né? Eu passei por esse processo de entender em quem que eu belisco e quem que eu não belisco. Porque eu me formei numa escola assim também. Me formei no sim, interior, numa escola cubana. Imagina, a minha professora maravilhosa, Silvana Conte. Não vou nem entrar aqui no mérito, né? Porque vai que ela entra aqui e me deleta, me denuncia. Porque, nossa, né? Era esse nível de exigência. E aí eu lembro que quando a gente foi para Cuba, eu terminei a escola, aí eu fui para lá, assisti tudo. Eu lembro que quando no caminho, ela falou assim para mim: você vai chegar lá, você vai ver a realidade deles, você vai ver como que eles funcionam e você vai esquecer de tudo e vai voltar pro Brasil, mudo, como se tu nunca tivesse ido. Claro que não aconteceu. Eu fui lá, fiquei em choque, não sabia se chorava ou se ria. E voltei como um todo bom adolescente, achando que eu ia revolucionar o Brasil. Mas não. Porque eu queria que aquele nível de disciplina, de excelência, fosse aplicado em qualquer sala de aula que eles tivessem. Só que hoje eu entendo, aí já se passaram bons anos, quase 10 anos trabalhando só com adultos, hoje eu entendo que em quem que a gente belisca, quem que a gente só dá um berrinho, quem que a gente puxa, porque a gente não tem essa loucura, essa disciplina, essa palmatória. Já não há mais necessidade da palmatória. sim, mas era duro porque eu acho que no fundo, assim, não, era um outro tempo, né? Era com Sim, a pianista em sala de aula, era uma outra. Então, para mim, ir ao balé era um evento, sabe? Porque eu sim, ficava apaixonada pelo piano, né? Quando eu ficava ali naquele meu momento de respirar, do revezamento, eu já estava do lado do piano, olhando para a pianista, então já tinha uma identificação, sabe? Então, assim, e depois ela era pianista de um restaurante que meus pais gostavam de ir aos domingos, e eu me achava toda importante porque eu conhecia a a pianista, pianista. Eu ia lá cumprimentar a pianista. né? E ela mandava sentar no banco com ela e falava, toca aqui. Nem sei Ah, tocar piano. Mas é assim, ó, a Melissa Mel tá falando que é uma professora incrível, é a nossa Mel? hum, Melissa não, C. ela é aluna na Beth aqui é a família. Ah, tudo bem, Mel 2. É duas porque a gente tem uma Mel na Tem uma turma. Mel online também, não, essa É. Mel é presencial. Mas o balé, ele tem tem todo um universo, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente não são bailarinos. Então tem essa imersão a esse universo. Então tem toda uma disciplina, tem toda uma ordem. Tudo tem um porquê. Mesmo as pessoas que dançam lá no meu canal, eu vivo fazendo vídeos explicando o porquê do coque, o porquê da fita. Quem olha de fora acha tudo meio bobeira. E quando a gente lança esses assuntos que a gente fala rindo da palmatória, as pessoas olham e falam assim, nossa, que horror, que grosseria.
E aí eu sempre tento traduzir isso para as pessoas que não estão dentro do universo, é que tudo tem um porquê muito sério. É muito complexo, são muitos passos, é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo. Então, uma vez que tu tem que coordenar muitas coisas na cabeça, ouvir a música, dançar, sentir, ser um personagem, pensar o que tu tá fazendo, sentir dor, sorrir, tu precisa ter uma disciplina muito grande, precisa ter uma disposição muito grande. E essa disposição ela tem que vir antes da aula, que é esse evento que tu tá falando, né? Antes, durante e depois. Então, o professor acaba que se torna esse militar ali, velando tudo isso e vendo se tá todo mundo seguindo. Porque um momento que tu descuida, tu solta um músculo, tu perde um compasso, tu esquece o que tu tá fazendo. E aí, bom, a ideia é que tu entre dentro desse universo. E aí o que eu sempre falo para as pessoas é que vem conhecer, vai entender, aí tu vai começar a entender que a fita da sapatilha ela serve para marcar a altura de uma coisa específica durante. Tudo tem um porquê muito bacana, não é simplesmente alguém foi lá, inventou uma roupinha e tem um tirano ali batendo na barra e gritando aleatório. Não, não é. Tem uma lógica, é um universo bem gostoso. Que no fundo, depois que tu entende, acaba se tornando prazeroso e bem bacana. E como é que a gente vai, né? Porque aí a gente vem desse universo da sala de aula para chegar numa aula virtual, né? E aí o universo é um pouco diferente, né? A gente, às vezes, as pessoas começam a não ter suas sapatilhas, né? As pessoas não estão lá de meia calça, colã e sainha, né? Às vezes elas estão, eu mesma não estou lá eu geralmente coloco mais uma calça, uma coisa mais falada do corpo, mas não ando de sainha, não sei o quê, né? Mas assim, até deveria, mas enfim, então assim, é diferente, né? Quando você vai para online, a pessoa está em casa, ou ela está dentro do que ela pode, né? Porque Sim. dentro de casa não tem só a ver com a pandemia, tem a ver o seu espaço, né? Eu acho que todas nós aqui conseguimos a maioria na sala que está seguindo, conseguiu ter a sua barra, arrumou um espaço em casa, mas assim, nem sempre, né, você tem esse espaço, né, ou nem sempre você também tem a verba, né, para fazer tudo ali naquele momento, né? Então, assim, é diferente, mas eu tenho um ritual, né? Eu tô ali, eu como mais cedo para digerir, para poder ir para aula, né? A gente tem os nossos próprios rituais, que isso é para qualquer coisa. Mas é diferente, como você falou, eu não posso beliscar, eu berro. Mais ou menos isso. Mas eu acho que o grande lance, para mim, a diferença do presencial e do online tem a ver com essa transformação que eu falei, né? Eu tenho alunas que eu quero ser bailarina profissional. Então, para essas alunas, eu reservo o beliscão, né? A palmatória, vamos dizer assim. Mas tem um outro grupo de alunos que a maioria hoje, graças, assim, que eu acho muito bacana, que é esse grupo que não está focado em ir para o Royal Ballet, ser a primeira bailarina. É o prazer, né? Que está focado ali em mente, corpo e espírito, que está ali para ser feliz, porque eu acho que eu vou responder a diferença do online, mas eu vou chegar lá, só vou dar uma volta. Eu acho que uma das coisas que contribui para a nossa má fama, para a má fama da artístico, é que quase tudo que está relacionado com arte ou faz sucesso, fama, ou cai no anonimato e é desimportante. E eu acho isso muito triste, porque o fazer artístico deveria ser o foco principal. Então, tu estar ali desenvolvendo a tua arte, desenvolvendo o teu corpo, isso já é muito bacana. Então, esse estereótipo do balé, dessa coisa que tem que ser, para mim, hoje, com a maturidade que eu tenho, com as pessoas que eu trabalho, isso só me atrapalha. Chega desse assunto. Vamos pensar que dançar é o foco. O estereótipo é uma bobeira, é um ponto de vista de alguém. Você tem o seu corpo, desenvolva ele da forma que puder. E quando eu estava lá, como eu sofri esse processo na sala de aula, eu tive que... Aquele cara que tinha aquela mentalidade que veio de Cuba, que achava que todo mundo tinha que ter aquele ritmo militar, já deu uma amenizada no presencial. Quando eu fui para o online, a diferença não foi muito, porque é o mesmo esquema.
Eu tenho uma limitação de espaço, como tu falou, nem todo mundo está dentro de uma sala ampla que vai poder fazer vários saltos e aí, etc. Mas eu tenho outros recursos. Se eu não posso fazer um salto, eu posso fazer essa explosão muscular em outro lugar. Então eu compenso, porque daí minha cabeça articula da seguinte forma: que músculo que eu vou trabalhar que vai me dar o mesmo resultado daquilo, para que, se caso ela venha subir no palco, tenha essa musculatura preparada. Então, é mais ou menos assim que a minha cabeça opera. Então, eu não posso saltar, mas então eu posso ficar mais tempo na barra para trabalhar mais a musculatura, para não sofrer essa diferença tão grande, uma vez que tudo que a gente faz na barra, no centro, se projeta para um futuro palco. Mesmo que ele não venha, não importa. Mas acaba que é o nosso futuro lá. E quando a pandemia veio e pegou todo mundo desprevenido, eu já estava com o YouTube há 5 anos já. Então eu já tinha entendido que no online a velocidade não pode ser a mesma. Eu já tinha entendido que o tempo de captação das pessoas do online é diferente. E a forma com que eu tinha que explicar era muito mais... Como que eu vou dizer? Muito mais miudinha, assim, preto no branco, direitinho. Tem que desenhar. E eu já vinha fazendo isso lá no YouTube. Então, eu já tinha, vamos dizer assim, quando eu explicava um passo na sala presencial, eu tinha um advento de ir lá, pegar o joelho da pessoa, entortar para fora e puxar o pé dela para frente. Eu tive que aprender a fazer isso no YouTube sem pôr a mão em ninguém. Então, acabou que quando virou online, a única coisa que eu achei estranha é que eu tava na sala da casa da minha mãe, tipo, no sofá. Mas o resto, pra mim, era tudo normal. E aí eu berro, assim, aí eu berro. É verdade, eu berro. De vez em quando eu perco a cabeça. Porque no YouTube, teoricamente, você não tá vendo a gente, né? E no caso, quando a gente tá usando a ferramenta Zoom, você está com a gente, você está vendo a sala da minha casa, você está vendo o lugar de cada um está fazendo a sua aula, e aí você consegue, de uma certa forma, falar a perna, o braço, e talvez fosse aquilo que você ia pegar e ajeitar, em vez de falar, levanta o cotovelo, né? Que é muito automático de uma aula. Quem fez as 2 aulas consegue entender isso. E quem também nunca fez, é dizer assim, o que o balé te proporciona é o entendimento do seu corpo. O que é ombro, o que é abdômen, o que é perna, Porque assim, a gente tem muita gente, por incrível que pareça, nós temos tudo, mexemos com tudo, mas a gente não sabe o que é trabalhar, né? O que é trabalhar aquela musculatura, o que é sentir aquela musculatura. Então, assim, eu acho que esse que é o interessante, é a nossa própria descoberta no online. Eu tenho que dar um jeito para botar o braço do jeito que o Gini está falando. Sim. Eu tenho que dar um jeito de colocar a perna daquele jeito, né? E se eu não der jeito, o Gini vai ter que desenhar para mim para dar um jeito. E aí, né? Bem por aí. Porque no YouTube eu não vejo, né? Mas na nossa aula lá eu consigo ver. Eu tô lá olhando as telinhas, vendo cada um fazendo o seu jeito. E aí, que é a mágica do adulto, né? Que é o assunto, de novo, voltando a falar do que todo mundo pode. O adulto tem muita consciência. Então, eu consigo falar, Li, o teu braço tá para baixo, sobe, subiu demais, desce, cotovelo para cima, cotovelo para baixo. Adulto tem essa capacidade de coordenar tudo isso e absorver tudo isso muito mais rápido. Enquanto criança, é uma longa jornada difícil de repetição e de historinha e de N coisas que acontecem para te fazer uma criança. Imagina, 2 anos e meio. Tu pensa a tua professora correndo atrás de ti na sala, até fazer tu entender e fazer... Tem uma história engraçada na apresentação, porque a apresentação era assim, no final de ano, era tipo uma aulinha, e aí eles chamavam fulano e ciclana, e eu ia. Aí chamavam ciclana e eu ia. Eu fui em todas as apresentações. E o meu pai é um cara muito rígido. Minha mãe estava babando e meu pai estava assim, ela acabou com tudo, não sei o quê. E a Dalal Ascar, né, que falou assim, mas que gracinha, como ela tem presença de palco. A pessoa foi em todas as atividades. Então, assim, e assim, eu acho que... Mas no fundo eu estava super à vontade, né, porque eu não estava ali...
vou ficar sentada, que coisa chata, eu vou fazer também, entendeu? Sim. Ou então, E é a mágica de quem começa cedo, que tu começa ali e aquilo fica um processo natural. Tu sabe tudo e tu nem sabe por que tu sabe de tudo, né? Tu teve um processo diferente do meu, por exemplo. Eu tenho certeza que quando tu chegou lá nos teus 13, 14 anos, tu já sabia tudo o que tu sabe hoje e tu nem lembra como que tu sabia, o que é a posição do pé, o que o braço faz, para que lado que gira. Isso é tudo para ti estava natural. Eu comecei o inverso, comecei adulto e tudo para mim eu tinha que parar e pensar para que lado que gira, que perna que sobe. É outro processo. Mas no final das contas, chega no mesmo lugar. Que é a máxima da discussão, se você faz ROI, se você é russo, se você faz cubano, qual método você faz, qual escola que você estuda. Não importa, porque no final das contas, tudo cai no mesmo lugar. Todo mundo tem que dançar. O que muda é o caminho, né? O adulto aprende de um processo, a criança aprende de outro processo, mas no final das contas todo mundo chega no mesmo lugar. O que a gente está falando aqui é muito relacionado ao processo criativo, né? Quando você vai escrever um livro, quando você vai fazer um texto jornalístico, você tem um processo, né? E de tanto que você faz e repete, né? Hoje, depois de 25 anos, você vai lá e faz rapidinho. A Ju, que está aqui brincando do Bon Jovi, é minha sócia, né? Então, a Ju, a gente faz as coisas assim, com o pé nas costas. Mas por quê? Porque exatamente, já tem a habilidade. Sim. E é o que você falou. Talvez quando eu tenha voltado, para mim, assim, possa ter demorado, assim, a me encaixar, achar o meu eixo. Não demorado não, mas assim, mas o resto todo que você fala, quando eu falo assim, pode falar que eu sei, né? Às vezes dá delay, alguma coisa, né? Porque a gente está no online, a gente está sempre trabalhando com essas possibilidades. É o delay, é a chuva, é o vento, é a internet que não chegou. É a internet que não chegou no Brasil, como diz a Ju, né? É a gente pular e não fazer barulho, né, no vizinho, porque a gente tem que lembrar disso. Né? Então, aí a necessidade de fazer um plié, a gente ter um amortecedor mesmo, né? Então, assim, o que eu tô dizendo, assim, o que eu falo aqui é que eu acho que tudo que a gente mexe com o corpo e com a mente, né? Se você vai praticar uma meditação, uma yoga, um balé, jogar futebol, fazer musculação, crossfit, pegando as coisas mais radicais, né? MMA, mas você está ali raciocinando. Quando você está lutando num ringue, você está pensando, eu vou dar um soco nesse cara, que aqui ele vai desequilibrar e vai cair, eu vou ganhar o round, né? Eu vou ganhar a luta. Então, assim, eu acho que o que me fascina na atividade física como um todo é o entender o que eu estou fazendo, e o raciocínio disso, e o quanto isso se aplica no meu dia a dia, quanto isso me faz organizar os meus pensamentos para outras coisas. E o processo criativo, ele não é só os criativos, os artistas, é para todo mundo, né? Porque se você está se você é engenheiro, você também tem que ter ideias criativas e tem que ter soluções criativas, às vezes, para algum momento, não só para fazer o prédio, fazer o que esteja fazendo, mas para resolver uma situação, né? Então, assim, como a gente estava agora com o negócio com 11 de setembro, né? Estava falando que o prédio não era um prédio arquitetônico, que não tinha um pensamento para algumas coisas, soluções de incêndio, por exemplo, as saídas, né? E pensar que era um prédio moderno, teoricamente, na época. Então, assim, não houve algum pensamento de alguma coisa, né? O que eu estou dizendo é isso, a gente mexer com a gente consegue nos trazer inspirações, né? Você olhar para você se entender como pessoa. Eu acho que a atividade física me faz isso, me traz esse ponto. E esse deveria ser o foco central. Sim. Né? E eu percebo assim, depois de um ano, sei lá, tem mais de um ano, a gente fala que tem 7 anos, vai ser. Eu acho que tem 7, eu acho. Então, depois de 7 anos, quase 8, eu vejo o quanto eu encontrei melhor o meu centro, o quanto mais corajosa eu fiquei para fazer algumas coisas. Óbvio que a gente sempre tem que praticar, como tudo na vida, né? A gente tem que praticar, tem que melhorar, tem que se habituar, né? Aquele famoso 21 dias para a gente se acostumar com alguma situação, seja com uma alimentação, ou com uma perda, ou com qualquer outra coisa. Então, assim, o que eu digo assim, eu acho que é um processo muito bom. Eu super recomendo, né? Assim, não é porque é o meu professor, o meu amigo, mas eu acho que vale tentar. Você vale lembrar? Vale tentar. Vale, principalmente
se tu tem essa coisa, eu queria, tem que ir. Porque esse sim. fazer artístico, essa movimentação do corpo, ela é o foco. E aí eu tenho a sensação de que quando a gente entra nesse universo artístico, o universo balé, carrega esse estereótipo negativo, essa coisa que eu venho tentando quebrar há um tempão, essa coisa maçante de que a bailarina tem que ser, tem que ter, tem que... Vai lá fazer do jeito que der, do jeito que tá, com o corpo que tu tem, e aí lá no meio do caminho tu descobre. Mas eu entendo isso, não tem um culpado, né? É social, a nossa sociedade é assim, né? Vai levar algum tempo para a gente conseguir desfazer esse pensamento e construir um novo. Já está muito melhor, a internet ajuda pra caramba, mas pode melhorar ainda muito mais. Porque se a gente olhar lá para o balé o Bolshoi, né, os russos, eles também têm uma disciplina danada. Se você olhar as menininhas, coitadas, assim, né? Outro dia estava passando um vídeo de uma bailarina antiga e mostrando o quanto ainda era difícil ela na ponta, e a mulher dando exatamente aquele tapão que eu já levei na ponta, né? E quem tem pé chato como eu, para a ponta é um pouco mais complexo, né? Porque não tem a curva do pé, né? Então, assim... Mas mesmo lá fora, a ideia deles de dança é meio complicado, né? Eles... Aí que eu ia chegar. Enquanto aqui no Brasil todo mundo pensa isso como um hobby e termina nessa ideia, lá eles só conseguem pensar nisso como profissão, não como hobby. Então é o 8 tá ou 80 também. Então tu só vai entrar na escola se tu for uma bailarina profissional, caso contrário não entra. Sim, tem aquele filme do Sol da Meia-Noite, do Baryshnikov, né, que é até a história dele, né? Sim. Então, assim, não, aquele filme é maravilhoso como todo, como fotografia, como história, e o Baryshnikov, enfim. E é isso, né? O quanto ele sofria na escola, né? E se você... E também, o Royal também tem isso, a escola... A gente está falando dessa rigidez. E aí eu acho que você, quando vira a brasilidade, né? E aí quando você fala assim, nossa, o meu objetivo, na verdade, não é formar bailarinas. Ninguém vai para o primeiro Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É para diversão. Sim. No fundo é uma grande diversão. É o que a gente está fazendo aí. Aguardem, em breve a gente tem um vídeo de diversão da turma. Né? A gente está criando aí... A gente tem aí tem um tempo aí, um processo criativo, e todo mundo vai fazer um vídeo para colocar aí, para estrelar, sei lá hoje. Vai ser o palco. Já que Sim, vai fazer no palco. Sim, eu achei bem interessante também que a Beth Balé, a academia que o Dini dá aula em Bariri, no Alphaville, né? É isso? Não é isso? Bariri, Alphaville, né? Fizeram com essa pandemia, eles fizeram no drive-in, eles gravaram, fizeram bem bacana no drive-in, um filme mesmo, foi muito legal. Né? Então, assim, soluções existem, o mundo online está aí para a gente fazer várias coisas, e não é só balé, é aula de literatura. Conheço a Rosário, que está aqui com a gente, está adorando o papo, está fazendo vários cursos em literatura, as pessoas encontraram tempo para fazer com as coisas, né? A gente está em casa e me parece que a gente, infelizmente, ainda vai ficar um tempo em casa, né? Ou a gente vai se habituar a estar mais em casa. E aí é uma conquista, né? Porque de repente eu tenho agora o espaço do meu balé na minha casa, né? E a gente vai... São evoluções. Eu acho que, no fundo, né, dizem que as guerras trazem tecnologia, lógico que morre muita gente. A pandemia não é uma guerra, mas é uma guerra química, diria assim, mas exagerando já. Mas acaba que nos trouxe várias coisas, nos fez aproximar de várias pessoas, a quantidade de lives que a gente tem aqui, não só na LV, em tantos outros canais. Então, assim, tá um papo incrível, Dini. A gente está aqui na reta final. A gente já está a gente já está nessa reta final aqui. Né? Viu como passa rápido? Começo falando para muito mais na vida. Mas eu acho que essa nova janela que se abriu, acho que para todos os setores, acho que essa conversa de que não dá, não posso, não consigo, eu acho que a internet ela facilitou muito. E a pandemia veio para dar credibilidade a isso, porque
tu tá em casa, tu não tinha como sair e tu teve que se desenvolver em casa. Você teve que se virar, né? Muitas pessoas não sabiam fazer comida, muitas pessoas não sabiam fazer várias outras coisas e foram nos YouTubes, da mesma forma que eu fui procurar um alongamento e aqui estamos, né? Que, né? Muitas pessoas vão lá procurar receitas, vão procurar coisas e acabam se interessando, vão fazer um curso de culinária. Eu acho que a pandemia despertou nas pessoas habilidades, que isso é extremamente importante. Sim. Se encontrar, né? Que eu acho que é o grande lance. E essa movimentação que a gente tem aqui no Brasil, essa grande difusão da dança especificamente, eu acho muito bacana. E aí eu lembrei que quando eu estava lá em Cuba, uma das coisas que mais me deixou chocado, fora da escola, e não falando da técnica em si, né? Culturalmente falando, falei assim, nossa, que lugar incrível. Porque todo mundo que estava naquela escola era modelo de orgulho para suas famílias. Porque todo mundo valorizava muito o ser artista, ter conseguido passar na audição e aquele cara, aquela criança, aquele menino, adolescente vai ser um artista quando crescer. E essa valorização não tem aqui. Que é aquela historinha que a gente falou lá no começo, né? A menina é levada com 2 anos e meio, quando ela chega com 16, ela é tirada pela mesma pessoa que levou, porque não tem uma valorização desse processo e não vê o fazer artístico como uma coisa boa. Então eu acho isso negativo. Mas ao mesmo tempo, eu também olho lá para fora e também vejo que eles também não têm uma versão mais light disso, desse fazer artístico que não precisa necessariamente ser profissional lá fora, né? Aqui, exato o contrário. Mas com essa história da pandemia, com a história do canal e todo o resultado que a gente tem, não só especificamente para o balé, mas para outras áreas, o fazer a coisa pelo fazer, que eu acho isso fantástico. Sim. É o que a gente está construindo. Eu não sei eu acho que a Jenny que falhou, né, gente? Ou sou eu? Eu perdi? Eu falei? Você que travou. Eu acho que você travou. Eu já fui até botar minha bateria também, que eu já fiquei com medo. Pronto. Mas eu já voltei ou eu tô, tipo, meia hora você já voltou. Falando? Não, você voltou, estava falando do fazer artístico, né? Que a gente aqui no Brasil, né? A gente tem várias situações, né? Estava falando também de Cuba, dessas observações com Cuba. Né? O que eu penso assim, o artista no Brasil, ele sempre está na margem, né? Porque, fulano vai ser artista, só serve se for artista se você ganhar dinheiro. Mas como é que você vai ganhar dinheiro se não deixam você ser artista? Né? Então, é bem complexa essa matemática. Né? Então, assim, como é que eu estendo essa matemática, essa lógica para todas as outras áreas também. Uhum. Gosta de escrever, tem talento para isso, tem aptidão, mas eu não vou ser uma escritora, porque isso não dá futuro. Então eu vou trabalhar, sei lá, num consultório de dentista. E tem vários fazeres artísticos que são tolhidos, pessoas não começam ou não dão continuidade por causa dessa pira que a gente tem aqui, que é social, né? Que eu acredito que a internet, toda essa movimentação, pandemia, durante a pandemia, veio para bagunçar todo mundo e pôr todo mundo em ação para fazer alguma coisa que realmente gosta. E que acho que essa é a melhor coisa de toda essa conversa. Nada como caos, né? Isso. Para bagunçar tudo e pôr tudo no lugar. Acho que a gente tem que ir lá no caos, né? Para virar fênix. Eu acho que o grande barato da transformação criativa é esse, né? É a chuva de ideias, é o caos, e aí você tem que dar lugar nesse caos, tem que encontrar o seu espaço no caos, né? No caos artístico. E isso é incrível, né? Tine, a gente já está aqui, ó, na nossa reta final desse domingão. Foi um papo maravilhoso. Maravilhoso. Né, dizer que a gente já volta aí, porque a gente também tem algumas ideias. O Dini já está aqui, parceirinho da LV Comunicações, projeta as ideias,
Essa semaninha já começando muito animada com esse papo que a gente teve aqui hoje. Passando aqui a nossa agenda, dia 21 eu converso com o Felipe Macrides, que ele é da parte de comunicação da Casa São Luís, que é uma ILPI, né? É uma instituição de longa permanência de idosos, e ele trouxe várias inovações para a instituição, principalmente também um olhar empreendedor para a região. Então a gente vai conversar sobre isso. Depois, dia 28, eu recebo o Guilherme Coutinho para falar sobre direitos autorais da música, que é super importante. No dia 5 de outubro, eu fui convidada pelo Cláudio Tostes, também jornalista, tem um canal aqui no Instagram. Eu vou estar junto com a Paula Maia, do Faz Girar, e eu e Paula vamos falar sobre economia circular. O pessoal aqui, olha, está dizendo que foi lindo, que foi ótimo. A Mônica está dizendo que em Cuba, dureza vem da necessidade de ocupar um lugar na sociedade, sim, de você ter o seu espaço social, até para você conseguir comer melhor, né? É uma briga realmente. Mas então, assim, essa assim, é a nossa agenda. Eu quero super te agradecer, dizer que essa live fica gravadinha aqui no IGTV da LV, vai também lá para o nosso YouTube. E foi assim, ó, um prazer mesmo. Olha, muito coração mesmo, ó, para você. Obrigada, Tine. E a gente se vê terça-feira. A paciência. A gente se vê na terça-feira, lá na sala de aula. Então é isso. Tchau, galera. Obrigada por todos esses comentários, coraçãozinhos. E aí, olha, sigam Dini aqui. Se vocês ainda não seguem a LV também, siga a LV. Dini tem um canal Vale Lembrar. A gente também tem nosso canal no YouTube. Dini tem lá mais de quase 30 mil. A gente ainda está construindo o nosso canal, mas a gente vai junto e misturado para dar certo. E é isso, gente. Até a próxima live. Um beijo para todo mundo. Tchau, adorei. Também. Tchau.